Esta videoaula é sobre movimento vertical no vácuo, ou simplesmente queda livre, que é um corpo em movimento vertical desprezando. Por volta de 1590, Galileu Galilei subiu ao alto da Torre de Pisa e de lá abandonou simultaneamente duas pequenas esferas de massas diferentes. Elas chegaram juntas ao solo. Galileu concluiu então que elas foram igualmente aceleradas, embora fossem de massas diferentes. Então aqui está uma ilustração da Torre de Pisa, que ela tem uma certa inclinação, e desse ponto, do ponto mais alto, ele abandonou dois corpos de massas diferentes. Vocês podem fazer um experimento em casa que seria da seguinte maneira: peguem, por exemplo, um caderno e uma folha de papel do caderno e deixem os dois abandonar de uma mesma altura. Vocês vão perceber que o caderno vai tocar o solo primeiro do que a folha. Agora faça um novo experimento, amassando a folha, virando como se fosse uma esfera, e abandone novamente os dois de uma mesma altura. Agora vocês vão perceber que os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Mas por que essa diferença? No primeiro experimento, a folha de papel aberta, ela tem uma área de contato maior do que a folha totalmente fechada. Desta forma, a resistência do ar vai influenciar no tempo de queda, né? Então, nós devemos desprezar aqui a resistência do ar. Por isso que nós falamos em movimento vertical no vácuo. No final do século XIV, o homem percebeu que todo corpo abandonado em queda livre, quando se fala em queda livre, é porque você tem que desprezar a resistência do ar. Cai com uma aceleração aproximadamente constante. Desprezam-se variações da altitude e outros efeitos quando próximo da superfície da Terra. Então, essa aceleração foi chamada de aceleração da gravidade, e ela é representada pela letra por G. Seu valor na latitude de 45 graus ao nível do mar é igual a 9,80655 metros por segundo ao quadrado. Quando você estiver trabalhando com algum problema sobre queda livre, sobre movimento vertical e precisar de calcular, de usar a gravidade, se não for informado a gravidade, você pode arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, Galileu Galilei nasceu em Pisa em 1564. Em 1632, quando já existia na Itália uma carregada atmosfera de perseguição cultural, iniciada por Urbano VIII, Galileu publicou uma obra confirmando a teoria de Copérnico. Essa teoria de Copérnico é de que os planetas giram em torno do Sol, que o Sol é o centro do universo. E antes de Copérnico, a teoria é de que a Terra era o centro do universo, que são os modelos heliocêntrico, que é o Sol como centro do universo, e o modelo geocêntrico, que é o errado, que a Terra não é o centro do universo. Então, Galileu, o conteúdo desse trabalho foi considerado pela Igreja Católica uma heresia e Galileu passou a ser perseguido pela Santa Inquisição. Em 1633, foi convocado para se apresentar em Roma e obrigado a desmentir publicamente o que dissera, sendo condenado ao exílio. Aí, no caso desse exílio, ele passou a ter prisão em casa. E em casa ele começou a observar os astros. Tanto que relatam que ele morreu cego, de tanto ficar observando o céu. Em 1992, a Igreja Católica, através de João Paulo II, reconheceu seu erro e absolveu Galileu de suas heresias, de suas mentiras. Que, na verdade, eram tudo fatos reais. Então vamos ver esse vídeo aqui. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Este vídeo mostra na superfície da Lua dois corpos com massas diferentes sendo abandonados de uma mesma altura. Dá para vocês
perceberem que eles caem lentamente porque a gravidade da Lua é 6 vezes menor que a gravidade da Terra. Então dá para perceber pelo vídeo que ali eles atingem o solo ao mesmo tempo. Então a queda livre dos corpos, todo o corpo em movimento vertical para baixo tem aceleração constante. E é igual à aceleração da gravidade. O que percebemos então é que a queda livre trata-se de um movimento uniformemente variado na vertical com aceleração igual a g, que é 9,8, dependendo do local da posição da Terra, mas que nem para problema nós vamos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Equacionamento. Um corpo abandonado de uma determinada altura, ele parte com uma velocidade inicial zero e ele vai estar caindo devido ao quê? À gravidade, né? Então, abandonando dessa determinada altura e usando as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos o seguinte, no lançamento vertical para baixo. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes tempo, e temos a equação das posições, que posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Vocês percebam que as fórmulas são as mesmas lá do movimento uniformemente variado. A única questão é que nós temos que trocar o seguinte, no lugar da aceleração nós vamos usar g, que é de gravidade, e no lugar de posição nós vamos usar h, que é a altura. Para o cálculo de tempo de queda, quando ele é abandonado, dá para vocês perceberem que a velocidade inicial é zero, multiplicando pelo tempo dá zero, então vai sobrar que a altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Para calcular o tempo, nós podemos isolar o tempo, como ele está ao quadrado, extraindo a raiz quadrada, fica raiz de 2h sobre g. Para alguns que têm facilidade em guardar fórmulas, eu até aconselho guardar fórmulas. Para aqueles que não, eu falo o seguinte, utilize as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Isso não são novas fórmulas, é apenas a aplicação das fórmulas anteriores. Então, lançamento vertical para cima, um corpo ao ser lançado verticalmente para cima e desprezando-se a resistência do ar, passa por duas etapas. Lembrando que neste movimento ele possui aceleração igual à aceleração da gravidade. Ele passa por duas etapas pelo seguinte, olha só aqui, nessa primeira figura. Quando ele está subindo, a gravidade está atuando contrário ao seu movimento. Então, a gravidade está fazendo o quê? Uma desaceleração desse corpo. Então, a velocidade dele vai diminuir a cada instante, até atingir um ponto mais alto. Neste ponto mais alto, a velocidade vai ser o quê? Zero. E depois esse corpo retorna novamente à sua posição original. Na volta, ele vai estar voltando em um movimento acelerado. Por isso que é duas etapas. Na primeira subida, ele está no movimento retardado e a descida no movimento acelerado. Então, temos o seguinte. Durante a subida, o movimento é retardado, o módulo da velocidade inicial vai diminuindo até chegar a zero, quando o corpo atinge sua altura máxima. Logo, no ponto de altura máxima, a velocidade é zero. E a segunda parte é a descida, que é o movimento acelerado. Nessa situação, o módulo da velocidade vai aumentando. Equacionando este movimento, nós percebemos aqui que a velocidade inicial ela está para cima e a gravidade está para baixo. Então, significa que elas estão em sentidos contrários. Desta forma, nós vamos definir aqui os sentidos e vamos definir um sinal para orientação. Comumente, nós definimos que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, quando um corpo está sendo lançado verticalmente para cima, nós consideramos a gravidade negativa. Então, durante o trajeto, a aceleração da gravidade, nós vamos colocar ela negativa, porque nós definimos no início do movimento que para cima é positivo e que para baixo é negativo. Percebam novamente que não são fórmulas novas, são as mesmas fórmulas do movimento uniformemente variado. Aí, para a altura máxima, novamente, aqueles que já têm facilidade de guardar a fórmula, a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Ou, se não, é só aplicar as fórmulas. Lembrando que no ponto mais alto, a velocidade é zero. Propriedades do lançamento vertical para cima. Um corpo, quando é lançado verticalmente para cima, passa duas vezes por um mesmo ponto, uma vez subindo e a outra descendo. Pode ser demonstrado que ele passa por essas duas posições com a mesma velocidade escalar, porém com sentidos contrários. É aquilo voltando a repetir.
Ela vai passar subindo com uma velocidade positiva e vai passar descendo com uma velocidade o quê? Negativa. Aqui dá para vocês perceberem pela figura, ó. Nesse ponto que ele está sendo lançado, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Na descida, ele vai passar nesse mesmo ponto com uma velocidade de 30 metros por segundo. O sinal de negativo é para indicar que ele está o quê? No movimento de queda. Passados uns segundos, a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo, porque a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade passa a ser 20 metros por segundo. Na descida, ele vai passar nesse mesmo ponto com a mesma velocidade, porém negativa. Depois de um segundo, a velocidade passa a ser 10, e daí, novamente, ele vai passar nesse ponto na descida com a mesma velocidade, porém negativa, porque ele está descendo. E no ponto mais alto, a velocidade é 0. Então, a contar do ponto de lançamento, o intervalo de tempo que o corpo gasta para subir é o mesmo que ele gasta para descer. Isso aqui também é muito importante. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Guardem isso. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Agora vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Um ornamento da fachada de um prédio se desprende e cai por 20 metros até atingir um toldo. O toldo é rasgado e o objeto continua sua queda, com 10% da velocidade com qual atingiu, terminando finalmente sua queda ao chegar à calçada. Sabendo que a altura do toldo até a calçada é de 3 metros, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a influência do ar pode ser desprezada, qual a velocidade que o ornamento toca o chão? Então vamos aqui, ó. De acordo com o texto, o toldo está a 3 metros do chão e o objeto cai em queda livre por 20 metros. Então nós vamos usar a equação de Torricelli, porque nós não temos tempo, né? Então eu preciso de uma equação que tenha velocidade e distância. Eu quero calcular primeiro a velocidade que ele vai tocar o toldo. A velocidade inicial é 0, porque ele foi abandonado, ele se desprendeu, então ele foi abandonado. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo e a distância que ele vai chegar até o toldo é de 20. Então, nós temos substituindo na equação de Torricelli, nós temos 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 20. Então, nós vamos ter que V igual a 20 metros por segundo. Por quê? 2 vezes 10, 20. Vezes 20, 400. A raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. No problema, falou que quando ele toca no toldo, a sua velocidade do objeto cai para 10% da velocidade imediatamente antes da colisão. Então, 10% de 20 é 2 metros por segundo. Agora, usando a equação de Torricelli novamente, após o toldo, né, nós temos que a velocidade inicial agora é 2, a aceleração continua de 10, e a distância, como foi falado no texto, o toldo ele está a 3 metros do chão. Então, vou usar agora uma distância de 3. Então, vamos ter 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 10, 20. Vezes 3, 60. 60 mais 4, 64. A raiz quadrada de 64, 8 metros por segundo. Então, a resposta correta, 8 metros por segundo. Um novo exemplo. Dois corpos A e B, considerados pontos materiais e posicionados na mesma vertical, onde A está acima de B, estão inicialmente separados por uma distância de 50 metros. Ao mesmo tempo, A é solto com uma velocidade inicial nula, enquanto B é lançado para cima com uma velocidade de 50 metros por segundo. A figura mostra o instante inicial do movimento de ambos. Então, olha só aqui, ó. Nós temos aqui A, ele vai ser abandonado, e B vai ser lançado para cima, com uma velocidade de 50 metros por segundo. E a distância que os separam é de 50 metros. Considerando que não há resistência do ar e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo para o encontro dos dois corpos em segundos é igual a quanto? Então vamos aqui. Quando eles se encontrarem, as posições deles devem ser iguais. Então eu vou pensar na equação horária das posições. Posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. O problema pergunta qual que é o tempo de encontro. Então aqui, substituindo, nós temos
a equação de A e a equação o quê? De B. A posição inicial de A, eu vou considerar que ela é 50 metros, que ele está aqui 50 metros acima de B. Enquanto que a posição inicial de B eu vou considerar zero. A velocidade inicial de A é zero, então 0 vezes t vai dar zero, enquanto que a velocidade inicial de B é 50. Então aqui vai ficar 50. Percebam aqui que a aceleração da gravidade para os dois casos eu estou colocando ela negativa, por causa da orientação. Que o corpo B, por exemplo, ele faz dois movimentos, que seriam um de subida e um de descida. Então eu defini como para baixo negativo, por isso que a aceleração está negativa dos dois lados. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos chegar que o tempo é de 1 segundo. Então vai ser a alternativa letra E. E mais um exemplo, uma pedra cai de um balão que sobe com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se a pedra demora 10 segundos para atingir o solo, a que altura estava o balão no instante em que se iniciou a queda da pedra? Vamos fazer aqui um esquema da situação. Nós temos aqui um balão, ele está subindo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Dentro das leis de Newton, que nós vamos ver futuramente, nós temos lá a primeira lei de Newton que diz que um corpo, quando está em movimento, ele tende a manter-se em movimento. Então, por exemplo, se o balão está com uma velocidade de 10 metros por segundo, tudo que está junto com o balão também está a 10 metros por segundo. Então, esse corpo, quando ele for solto do balão, ele vai começar a subir com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, ele vai fazer um movimento de subida e depois o quê? De descida. E aí eu quero calcular essa altura inicial. Lembrando que no problema informou quanto que é o tempo que ele vai permanecer no ar, né? Então, quando a pedra atingir o solo, ele voltando ao solo, nós vamos considerar como altura zero. Então, a posição final é zero. A posição inicial é o que eu estou procurando, que é a altura inicial. A velocidade inicial é 10, que é a velocidade que o balão está subindo. E a gravidade, a aceleração, vai ser menos 10, porque a gravidade está para baixo. Então, substituindo a equação, nós temos isso daqui. Isolando o H, nós vamos encontrar, então, que H inicial é 500 menos 100. Por que 500 menos 100? O 10 aqui dividido por 2 é 5, vezes 10 ao quadrado, que é 100. 5 vezes 100, 500. O 500 que está negativo do lado direito, ele vai passar para o lado esquerdo positivo. 10 vezes 10, 100, que está positivo, vai vir para o lado esquerdo negativo. 500 menos 100, 400. Então, a resposta correta, 400. Então, até a próxima aula.